Mais uma vez, bom dia para quem está participando hoje. Agradeço o interesse nesse mais um bate-papo que eu estou realizando hoje com o querido Pedro Ivo, uma pessoa que também eu conheci através do LinkedIn e que tem uma história incrível. Eu falei, cara, quero compartilhar essa história com as pessoas que me seguem, que têm interesse nesse assunto, né? Que eu acho que, apesar dele ter somente 23 anos, ele já tem muito para ensinar, né? Não sei bem se todos que estão aqui hoje fazem parte das comunidades, né, dos meus grupos, do WhatsApp, do LinkedIn, dos dois. Eu também compartilhei esse bate-papo, divulguei em outros grupos, mas quem não me conhece, meu nome é Carla Perdiz. Desde o ano passado, criei alguns grupos para falar especificamente sobre o trabalho na ONU. Ixi, o áudio está baixo. Hoje, infelizmente, eu estou sem fone, vou falar mais alto um pouco. É, mas como hoje, né, o protagonista que é o Pedro, tomara que vocês consigam escutá-lo bem. Então, meu nome é Carla Perdiz, eu sou cientista política, fiz mestrado também com bolsa de estudos na Inglaterra, na área de governabilidade e desenvolvimento, e a maior parte eu sempre trabalhei com o setor de impacto, ONGs, o terceiro setor. Porém, minha principal experiência de vida foi em agências das Nações Unidas. Eu trabalhei 18 anos, mais ou menos, e, e aí, desde o ano passado, eu comecei a ofe- compartilhar informações sobre vagas, sobre projetos da ONU, sobre bolsas de estudo, para pessoas que têm interesse em trabalhar na ONU. E passei a oferecer também consultoria individual e outros serviços direcionados para quem quer se preparar para assim, construir uma carreira para trabalhar na ONU. Ou quem já tem um perfil parecido, mas tem dificuldades nos processos. Eu pude, durante a minha carreira, eu fui candidata em vários processos, em três vezes eu consegui passar nas vagas que eu me candidatei, e eu participei de vários painéis, como parte dos painéis de seleção, então Tá com entrevistei código? a gente. Não para ligar ele. Vamos botar no mudo, gente. Oi? Peraí, Sim. só um minutinho. Então eu participei de muitos processos e aprendi muito, né, nessas experiências que eu tive. Eu comecei a falei, cara, eu acho que tem muita gente que tem interesse em trabalhar na ONU, mas não conhece, não sabe nem por onde começar, não entende muito sobre esse universo. E aí eu falei, quero compartilhar minha experiência, meu conhecimento para apoiar outras pessoas a, a realizar esse sonho. Acho que para muita gente é um sonho, né? E por que que eu convidei o Pedro Ivo para esse bate-papo? Porque uma das coisas que eu incentivo muito é justamente ter essa oportunidade de estudar fora, de morar fora, de ter uma experiência internacional. Eu acho que eu tive essa oportunidade na minha vida desde cedo, né? Eu fiz intercâmbio quando eu tinha 17 anos. Não, não pensava ainda em carreira, mas eu sei que isso teve um impacto muito grande na minha carreira, né? Foi um investimento que especialmente minha mãe fez em mim, e eu falo que mudou minha vida, que eu serei eternamente grata a ela. E aí depois eu consegui, graças até pelo fato de eu saber falar inglês, mais para frente, já trabalhando nessa área, tudo, eu consegui uma bolsa de estudos para fazer o meu mestrado na Inglaterra. Assim, sempre foram experiências incríveis, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. E o Pedro tem um currículo riquíssimo de experiências fora, ele já conseguiu várias bolsas. Então, ele vai falar das experiências dele. Isso aqui é um bate-papo, eu vou fazer umas perguntas, ele vai responder. A ideia é que ele fale mais ou menos uns 45 minutos. E depois a gente vai abrir para perguntas e respostas, ficar mais uma meia hora para responder perguntas, tá bom? Então, eu vou passar a palavra para o Pedro, Ivo, e mais uma vez já agradeço a sua disponibilidade de estar aqui hoje compartilhando com a gente
as suas experiências, seus aprendizados e passar dicas para quem também quer ter essas experiências, tá bom? Obrigado, Carla. Eu que agradeço o convite. Bom, só me apresentando rapidinho, né? Meu nome é Pedro Ivo Oliveira. Eu nascido e criado, né, no interior de Minas Gerais, numa cidade chamada Oliveira, que é bem pequenininha, tem 40 mil habitantes. E dali eu saí para poder estudar Relações Internacionais, com bolsa de estudos do ProUni, na PUC Minas, em Belo Horizonte, onde eu estudei o meu bacharelado, né, em Relações Internacionais. E dali para frente eu sempre tive, né, dali da época da graduação para frente, eu sempre tive muita vontade de trabalhar é, e, e ir para fora, né? Eu tive sempre essa vontade muito grande de conhecer o mundo, conhecer, ter novas experiências, trabalhar em organizações internacionais, em ONGs, trabalhar com direitos humanos, então era a coisa que eu mais queria fazer. E hoje em dia eu consegui realizar esse sonho, né, vários desses sonhos, por meio de bolsas de estudos, por meio de oportunidades internacionais aí que acolhem pessoas é, com uma situação financeira um pouco mais, vamos dizer assim, limitada, e também empodera a gente, de certa forma, né? Então, assim, já tive passagem por organizações como a OEA, né, Organização dos Estados Americanos, em 2 departamentos, como estagiário, consultor, observador eleitoral internacional. Tive a oportunidade de viajar bastante com a OEA também. Hoje em dia, né, especialmente aqui, nesse momento, eu me encontro em Oslo, na Noruega, onde eu estou fazendo uma summer school, né, uma escola de verão em Direitos Humanos, na Universidade de Oslo, também aqui, no Centro Norueguês de Direitos Humanos. E em breve, em setembro, eu inicio o meu mestrado em Estudos Internacionais e do Desenvolvimento, especializando em Gênero, Raça e Diversidade, no Instituto de Autoestudos Internacionais e do Desenvolvimento, lá em Genebra, na Suíça, com bolsa completa também. Já passei por várias ONGs internacionais também no meu caminho, né, como a Global Human Rights Defense, em Haia, na Holanda. Já também passei pela Yoga World, que é a Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Intersexo, em Genebra, na Suíça, que é onde eu vou para o meu mestrado. Então, assim, já tenho uma experiência internacional um pouco estabilizada, estabelecida, né, pelo menos até os 23 anos, que é a minha idade agora. 24 no mês que vem. Então, basicamente, essa é um pouco da minha trajetória, né? E dos meus passos aí futuros, né? Para setembro, que é quando eu inicio o meu mestrado e onde eu espero dar essa propulsão mesmo na minha carreira internacional e atingir ainda mais espaços e mais pessoas, né? Hoje em dia eu também sou mentor de carreira, então é, tenho um produto, né? Um serviço de mentoria que é especializado em aplicações de mestrado no exterior, de aplicações para estágios, trabalhos internacionais, que eu chamo muito carinhosamente de O Seu Sonho é Possível, né? Justamente por conta dessa abordagem que eu sempre busco trazer, que é a da possibilidade de se realizar esses sonhos de estudar fora, trabalhar fora, ter essas oportunidades internacionais com bolsa. Então, eu costumo dizer sempre assim que é possível, né? O primeiro passo é acreditar. Então, também tem essa parte de passar esse conhecimento para frente um pouco para as pessoas de maneira individual, que eu acho que é o que é mais interessante, é um pouco diferente de lógica de mentoria em grupo, né? A minha mentoria é mais individualizada, é mais focada especialmente nas pessoas, nas necessidades específicas delas. Então, basicamente, esse é a visão geral da minha trajetória, né? Resumidamente. Legal, muito bom. Eu vou fazer então umas perguntas assim para você ir respondendo. E assim, a ideia é que vocês façam perguntas no final, mas se de repente tem uma pergunta assim, né, bem específica sobre o que ele estiver falando, a gente dá uma pausa, né? Mas se puder esperar até o final, melhor. Então, queria que você falasse para a gente por que que você escolheu o curso de Relações Internacionais. E quando eu li, estava lendo seu perfil e tudo, eu vi que você, durante o curso mesmo, né, você buscou muitas possibilidades para você entender melhor o que você queria fazer dentro do curso, né? Dentro, porque também Relações Internacionais é uma área ampla, enfim, um curso amplo, dá para você direcionar para vários caminhos. Então, queria entender por que que você escolheu Relações Internacionais e dentro do curso, como que você chegou a isso de decidir quero trabalhar com direitos humanos, né? Ter uma carreira, assim, faz relações já sabe que tem interesse em viajar, morar fora e tal, mas especificamente nessa área e fazer uma carreira internacional, como é que foi esse processo?
Uhum. Bom, eu escolhi relações internacionais primeiramente, né? Igual eu já publiquei várias vezes sobre isso, a minha trajetória da escolha, né? Do curso e tudo mais, justamente por conta da minha experiência de contato com modelos das Nações Unidas, né? Que são os MUNs que se falam aí. Que são os modelos em que estudantes eles simulam ali negociações de organizações internacionais da ONU e tal. Então ali foi meu primeiro contato com a palavra diplomacia, com as palavras cooperação internacional, com as palavras de direitos humanos. Acho que ali foi o principal momento em que eu pude ter acesso a esses conhecimentos, acesso a essa linguagem, e a partir da linguagem começar a moldar aquilo que eu queria fazer. Aí eu pensei em direito, que seria muito estável, que seria mais tranquilo, que seria mais fácil, tinha na minha cidade e tal. Só que, na verdade, não era isso que eu queria, né? Então, assim, no segundo ano, realmente, no segundo ano do ensino médio, eu decidi fazer relações internacionais. E no terceiro ano, foi quando eu realmente cravei a decisão por conta da minha participação no Miniono, que é o modelo das Nações Unidas, da PUC Minas, que é o modelo intercolegial das Nações Unidas, né? Lá da PUC Minas, a universidade que eu me formei, que é um modelo em que chama estudantes do colegial, né, de vários estados do Brasil. É hoje em dia o maior modelo das Nações Unidas da América Latina, então é feito, né, por estudantes de ensino médio e liderado por estudantes de graduação. E ali eu realmente confirmei, quando eu viajei para Belo Horizonte, fui lá fazer o modelo da ONU, assim, participar como um delegado mesmo dentro de um comitê, ali eu confirmei que eu queria relações internacionais. Ali eu vi que era aquilo que era interessante, que era aquilo que me despertava. Então, basicamente, naquele momento ali eu consegui delinear onde eu queria começar a trabalhar, o que eu queria começar a fazer, e a discussão especificamente do comitê que eu fui era focada em direitos humanos. Não especificamente, mas de maneira muito sutil. Então, eu já tive o primeiro contato ali com essa agenda no início. Mas eu decidi realmente direitos humanos e direitos LGBTI+, especificamente, que é a área que eu atuo, que eu trabalho, que eu pesquiso, justamente por causa da trajetória pessoal, né? Eu digo isso na minha mentoria, eu digo isso na minha newsletter, que é justamente essa incapacidade e o fato de ser impossível a gente desvencilhar a vida profissional da vida pessoal. Eu acho que é muito difícil você desconectar uma da outra, sabe? Eu acho que, pelo menos na minha experiência, a minha vida pessoal, a minha trajetória pessoal, de onde eu vim, onde eu cresci, como eu fui experienciar as minhas vivências, influenciaram diretamente na escolha de carreira, na escolha de profissão, na escolha acadêmica que eu tive. Então, pelo fato de ter sido nascido e criado numa cidade do interior, muito conservadora, é, um ambiente muito LGBT-fóbico em geral, sendo uma pessoa LGBT, sendo um homem gay, eu acho que eu fui me tolhendo em vários sentidos e na universidade eu pude deixar isso florescer e entender quem eu era de maneira mais completa e o que eu queria trabalhar com. E aí eu vi que seria justamente trabalhar em prol dos menos favorecidos, em prol das comunidades marginalizadas, justamente por ter sido parte de comunidades marginalizadas, né, entendendo meus privilégios, sendo parte de uma comunidade que é marginalizada, que sofre violência e preconceito. Então, ali eu comecei a assimilar que a minha carreira profissional ia ser muito alimentada pela parte pessoal. E foi a melhor trajetória que eu poderia traçar. Principalmente por conta de storytelling, né, para essas aplicações, eu acho que é muito estratégico fazer esse movimento, mas também porque é o lugar em que eu me sinto mais feliz, é a agenda de trabalho que eu me sinto mais contemplado, é onde eu me sinto mais decidido, assim. E não foi uma coisa direta, né? Eu tive essa intenção, mas lá no início da graduação passei por experiências assim, comércio exterior, em viagens, agência de viagens, agências de turismo. Trabalhei também com um pouquinho com comércio exterior. Então, assim, eu tinha um pouco dessa parte de negociação internacional também, do setor privado. Então, eu trabalhei um pouco com isso, fiz alguns estágios nessa parte, mas eu sabia que não era aquilo. Então, o que eu dou de dica para as pessoas é sempre testem o máximo possível. Assim, quando está na graduação, é um momento de experimentar, de provar de todas as coisas, de ver todos os gostos. Que ali você vai começar a cortar as coisas que você não quer. Então, participar de todos os projetos possíveis para você decidir realmente o que você não quer fazer. Eu acho que a gente sabe muito mais tranquilamente as coisas que a gente não quer fazer de forma nenhuma do que as coisas que a gente quer fazer eventualmente. Então, foi esse movimento que eu fiz e foi assim que eu construí, experimentando o máximo possível e entendendo desde muito cedo que a minha trajetória pessoal ia estar sempre interligada ao profissional e ao acadêmico, sabe? Muito bom. Com certeza, eu acho que, né, quando a gente tem uma motivação, assim, além só de trabalho para ganhar dinheiro, faz toda a diferença, né? Então, que bom que você está conseguindo traçar esse caminho.
E aí, com relação, né, já essa questão sua com as bolsas, as suas primeiras bolsas de estudo, elas já foram para graduação, né? Eu já li, você comentou comigo, e aí eu queria que você comentasse com a gente como é que foi esse processo, assim, desde a graduação, você já começou com bolsa, como é que você, que bolsa foi essa, como é que foi, e daí foi contribuindo, né, para depois você continuar esse caminho de estar sempre buscando essas possibilidades para viabilizar seus projetos, né? Bom, então, bolsas de estudo sempre tiveram ali no meu radar, justamente por conta de ter estudado na graduação com bolsa de estudo do ProUni, né? E também porque eu sabia que eu tinha essa vontade de estudar fora. Eu sabia que eu tinha esse desejo de ir para fora. E o fato de ir para fora teria que ser intrinsecamente ligado a ou juntar muito, muito dinheiro, ou então conseguir uma bolsa de estudo com base no mérito, né? Então, eu fui pelo segundo caminho, né? Assim, o meu primeiro intercâmbio foi para Buenos Aires, na Argentina, onde eu estudei espanhol durante 2 meses. E esse intercâmbio, esse exclusivamente, eu paguei do meu bolso, né? Eu e meus pais, que eu tinha trabalhado ali numa agência de turismo durante 6 meses, juntei um dinheirinho e queria muito aprender uma outra língua além do inglês. E aí fui para Argentina, que estava barato na época, e consegui fazer esse movimentação de estudar espanhol, e ali abriu minha mente para querer viajar cada vez mais. E veio pandemia, né, em 2020 e tudo mais, então não conseguia viajar, não conseguia fazer muitas coisas, né, fora do ambiente virtual. E aí foi o momento que eu realmente dediquei para explorar essas oportunidades, né? Pesquisei pessoas no LinkedIn, pesquisei organizações no LinkedIn que já davam bolsas de estudos, que já tinham participado com bolsas de estudos em eventos, né? Essa parte mais de pessoas. E, e aí encontrei algumas, né? Algumas pessoas. Então, em 2022, ganhei a minha primeira bolsa para o World Youth Forum, que é o Fórum Mundial da Juventude, né? Que acontece anualmente, é tranquilo dizer nesse momento, né? Que aconteceu nos 2 últimos anos de maneira consecutiva, então acontece anualmente na cidade de Sharm el-Sheikh, no Egito, e ali foi minha primeira experiência internacional com bolsa, essa bolsa completa, né? De hospedagem, acomodação, alimentação, transporte aéreo, visto e tudo mais. Então ali foi minha primeira experiência fora do Brasil com bolsa completa, com absolutamente tudo pago. E foi uma experiência que abriu minha mente, porque eu tive a oportunidade de ir para um país do norte da África, em que pessoas LGBT são criminalizadas, né? Enquanto uma pessoa LGBT foi um pouco delicado ali para mim naquele momento estar ali, mas eu pude vivenciar experiências que me transformaram para o resto da vida, né? Aprender mais sobre o sistema africano de direitos humanos, por exemplo, aprender mais sobre como que o país estava lidando com o momento de crise política. Então, eu pude expandir muito meu conhecimento, conhecer pessoas de países que eu nem imaginaria que eu ia saber que eu ia conhecer alguém desse país, então foi uma experiência que tinha pessoas de 180 países do mundo, então foi gigantesco, um fórum gigante, e aí ali foi minha primeira experiência com bolsa de estudos. Uma candidatura online ali durante o finalzinho daquele primeiro período difícil da pandemia, né, em dezembro de 21. O início ali eu lembro direitinho da variante Ômicron na África, que começou no continente africano, então ali foi complicado de viajar também, mas deu para fazer tudo tranquilo. E ali foi a minha primeira experiência com bolsa de estudos. Ali inaugurou. E é o que eu falo, depois disso foi uma cascata mesmo, assim. Depois disso eu já voltei para o Brasil e trabalhei na UEA como estagiário, que foi uma oportunidade que transformou minha vida completamente, e que hoje em dia também eles oferecem essa parte presencial, na minha época foi online. Então, assim, foi uma experiência que mudou a minha vida, que me permitiu viajar com a EA depois bastante, trabalhar com contratos com eles, assim, de consultor, de observador internacional em eleições. Então, ali foi onde foi a primeira coisa, né? O Egito foi a primeira bolsa e foi onde desencadeou as outras. Então, pelo fato do Egito ter sido uma experiência em direitos humanos, eu consolidei essa parte no meu currículo. Eu disse que eu trabalhei que eu fui fellow, né, de uma bolsa de direitos humanos no Egito. Então, isso começou a construir o meu storytelling de maneira que fosse um pouco fora ali do Brasil e tudo mais. Então, eu pude realmente garantir que o meu currículo fosse construído dessa maneira, né? Antes eu tinha experiência só no Brasil e o Egito veio ali para internacionalizar um pouco. E ali eu tive contato com pessoas que trabalham, que foram para outras bolsas que eu já ganhei hoje em dia. A bolsa da Noruega, né, do Festival Internacional em Trondheim, que é um festival que acontece de 2 em 2 anos, que também oferece bolsas completas para você ficar 3 semanas na Noruega, né, em Trondheim, que é uma cidade ali no norte da Noruega, que é o que eu fui ano passado, durante o inverno.
Então, assim, foi uma experiência muito legal também, uma experiência dentro de uma universidade. Então, ali eu conheci pessoas que ganharam essas bolsas e me contaram, e foi essa cascata toda mesmo, né? E como eu já estava com aquela ideia de mestrado, comecei a conversar com pessoas que já tinham ganhado bolsa de mestrado também, e etc. Então, aí foi como se fosse uma escadinha, né? Eu fosse subindo cada vez mais. Cada bolsa que eu ganhava, eu descobria outras, descobria mais pessoas, descobria outras bolsas diferentes, e conseguia, assim, subir essa escada e conseguir alavancar de maneira significativa a minha carreira, e aí é onde eu tô hoje, assim, né? Que é esse momento de preparação para o mestrado e inserido numa bolsa de uma universidade aqui na Noruega também. Então, estou nesse momento, assim, de transição, né? É, e, e foi justamente esse processo, assim, de construção de cascata mesmo. Uma levou a outra, e uma experiência foi conectando a outra, mas eu acho que o que foi catapulta mesmo dessa experiência profissional internacional foram as bolsas do Egito e a minha participação no programa de estágio da Organização dos Estados Americanos. Essas duas experiências foram, assim, as que foram as primeiras, e ali me deu uma permissão mesmo para eu poder continuar desbravando e tentando mais, sabe? Eu acho que ali foi Eu o queria momento em até, que então, aconteceu aproveitar isso. esse gancho para explorar mesmo, assim, porque eu entendo isso, né? Uma vez você tendo oportunidade, você vai tendo mais acesso às informações, aí outras portas vão se abrindo, facilita, vamos dizer, as portas começam a se abrir com mais facilidade. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais como foi para você conseguir essa primeira bolsa para você ir para esse congresso no Egito. Assim, o que que você acha que fez? Porque essa foi a primeira, então você nunca tinha ido, né? Você nunca tinha tido uma experiência internacional. Então, o que que você acha que fez a diferença para você conseguir essa bolsa? E você chegou a comentar comigo que o estágio da OEA você já tinha se candidatado também outras vezes, não foi isso? E não tinha conseguido. Então, eu queria que você falasse também. Eu entendo que possivelmente a ida para o Egito ajudou, mas se você tiver algo a acrescentar, assim, que fez a diferença para você depois ser selecionado para a OEA, eu acho que esses são pontos que dão mais clareza, assim, para quem também nunca teve uma oportunidade, entendeu? Perfeito, entendi. Eu acho que a primeira coisa que fez a diferença foi o que eu disse lá no início, assim, saber onde a minha trajetória acadêmica e profissional, né, que seja do início ali, né, na época de estágios, de voluntariados, como que isso se conectava com a minha experiência pessoal. Eu sempre tive essa clareza muito grande de que o que eu fazia na faculdade não era à toa, que o que eu fazia na faculdade tinha um propósito, tinha um objetivo maior, vamos dizer assim. E eu acho que essa clareza é o que fez a diferença. E além disso, essa noção de que eu não iria só receber, eu iria também oferecer e dar. Eu acho que isso é o mais importante também. Você ter essa noção de clareza, primeiro, né, igual eu disse, dessa conexão de quem você é para além do acadêmico e do profissional, quem é você, enquanto Pedro Ivo, por exemplo, para além dessa experiência acadêmica e profissional, de estágios e voluntariados, quem é você como pessoa, quem é você como cidadão, quem é você como ser humano, quem é você na sociedade, quais são seus valores, o que que importa para você. Eu acho que essa clareza fez a diferença total justamente para a construção de documentos ali que tinha carta de motivação, tinha currículo, tinha um vídeo que eu precisava gravar. Então, essa noção de fazer essa ligação entre o tema principal do evento na época do Egito com a minha vivência pessoal, acadêmica e profissional, fez a diferença nesse início. E além disso, essa percepção de ser, né, de entender-se como um cidadão no mundo, fez também uma diferença absurda. Justamente esse processo de se colocar nesse lugar, de além de receber da bolsa, receber do evento, você também oferecer, eu acho que é muito especial. Eu acho que o comitê avaliador dessas bolsas de estudos eles são muito críticos nesse sentido. Eles não querem pessoas que vão só para ouvir, eles querem pessoas que também vão para falar. Eles querem pessoas que vão para contribuir, para trazer para a mesa. Então, ter essa ideia de que eu estava aplicando para um evento em que pessoas de 180 nacionalidades iriam, eu tinha que ter noção de que eu não iria só escutar, eu iria também contribuir para essa diversidade. Então, naquele momento ali do Egito especificamente, foi essa ideia de contribuir, de trazer a minha experiência enquanto brasileiro, sul-americano, latino-americano, enfim, de que já tinha
passado por experiências de discriminação, preconceito e violência. Então, isso tudo nutriu a minha candidatura para eu poder dizer que não, eu não iria só ouvir, não iria só participar passivamente, eu também ia ser um agente ativo naquele processo. Então, acho que para toda bolsa, eu acho que isso é muito importante de ter em mente. Para quem quer candidatar, para quem quer tentar um estágio, uma oportunidade de mestrado, estudo fora, ou então até mesmo um trabalho, eu acho que é muito interessante ter isso em mente, que não, você não vai só aprender, você vai também oferecer. É sempre uma via de mão dupla, não há exceção. Assim, na minha experiência, eu observei assim que não há exceção. E já escutei de pessoas mais velhas, inclusive, que realmente não há exceção. É sempre um aprendizado. Pessoas mais velhas, né, supervisores e tal, aprendem com seus estagiários. O mesmo tanto, né? Ou de maneira ali equitativa, o tanto que estagiários aprendem com seus gestores. Eu ouvi isso lá na OEA. Quando eu estava no estágio, a minha supervisora me disse na época que nunca tinha tido contato com as experiências que eu trouxe para a mesa, né, dentro do estágio. Então, assim, essa foi a maior prova de que a gente está ao mesmo tempo que aprendendo e ensinando. Então, essa clareza e colocar isso de maneira muito, muito específica dentro dos seus documentos na hora de uma candidatura internacional faz toda a diferença. Então, no caso da OEA, o que você diria assim que nessa foi na terceira, segunda ou terceira vez que você se candidatou que você conseguiu? Na segunda, O que você acha que fez a diferença? Você, assim, a experiência do Egito, imagino que sim, né? E você acha que você tinha mais clareza do que antes? O que você acha que mudou para você ter sido aceito na segunda e não foi aceito na primeira? acho que o principal fator o processo da UE é um processo muito específico, né? Você tem que escolher, assim, do estágio, um departamento específico que você quer estagiar, então tem que ter os temas ali de seu interesse, tem que ter uma agenda que esteja próxima àquilo que você gosta de fazer e gosta de trabalhar com. Então, ali no momento do estágio da UEA, o que eu mais entendi como principal e que me diferenciou nessa segunda tentativa da primeira foi primeiro, já tinha tido a experiência do Egito, né? Eu acho que isso foi um detalhe no meu currículo, não coloquei isso como um peso muito grande, mas essa clareza de quais departamentos eu gostaria de trabalhar. Então, essa coisa específica. Eu acho que o princípio dessa especificidade, assim, quando você pega e consegue dizer com muita clareza quem é você, quais são suas experiências e qual a área de trabalho que você realmente quer atuar, eu acho que faz a diferença. Eu acho que uma carta e um currículo que chegam para a UEA e a pessoa diz que quer trabalhar na UEA porque é importante para a graduação, é importante para o currículo, é importante para tal coisa. É um currículo que não vai ter tanta força quanto o de alguém que vem e diz: eu quero trabalhar especificamente na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, na seção de monitoramento de casos, por conta do caso específico, Brasil versus alguma coisa. Então, assim, eu acho que quanto mais específica a pessoa é na candidatura específica da OEA, melhor. E essa dica sempre que eu dou para as pessoas. Quem tem interesse nesse programa de estágio, tanto lá quanto em outros, né, da ONU e tal, tem que ser o mais específico possível. Eu acho que isso é o mais interessante, assim, quando a organização vê que você já conhece o mandato, já conhece o departamento, já conhece as pessoas, já conhece a agenda de trabalho, fica tudo mais fácil para a organização. Então, a organização entende que você é uma pessoa que, além de ter pesquisado muito, conseguiu relacionar sua vida, sua trajetória com aquele trabalho. Então, a sua candidatura ganha mais força. E isso que me diferenciou. A primeira foi muito geral, e a segunda foi onde eu tive essa clareza de que não, preciso ser específico, preciso olhar um departamento, olhar uma seção, olhar uma secretaria que esteja alinhada com o que eu quero fazer no futuro. E além disso, né, sempre pensando no que eu posso oferecer também, além de só receber. Então, essa parte da especificidade, eu acho que para qualquer processo seletivo internacional, ela faz toda a diferença. Ah, muito legal. Nossa, muito legal mesmo. É, eu concordo com você e eu sinto isso que aconteceu quando eu consegui a minha bolsa do mestrado também, né? Que eu até demorei um pouco para me candidatar, porque eu sentia isso, eu não tinha ainda muita clareza sobre o que eu queria estudar. Eu queria ter mais experiência profissional, para eu ter mais clareza, que aí sim, que é isso, é o investimento que aquela organização está fazendo em você, mas não só em você, mas como no seu país também, porque de alguma maneira você talvez não vai ficar lá tanto tempo, vai voltar, ou globalmente, mas assim, qual é a contribuição que aquela experiência vai te ajudar depois você continuar gerando uma mudança no mundo, na sociedade, no seu país, né? Eu acho que quanto mais claro a gente consegue enxergar isso e transparecer no processo, eu acho que realmente dá muita força. Então, é bem interessante.
E eu queria também aqui pegar isso que você falou de pesquisar, sabe? Eu acho que realmente você conhecer a fundo o lugar que você quer ir faz toda a diferença, né? Ou o departamento, ou a área, aquele assunto que estão fazendo, quais são os projetos que estão desenvolvendo, um processo seletivo de vaga também, sabe? Quando você vai se candidatar a uma vaga, na hora até, nesse momento de fazer uma carta de motivação, eu também recomendo isso nas minhas consultorias, mentorias. Pesquisem muito sobre a organização, pesquisa sobre a área que estão selecionando, relaciona o que você já fez, como que você vai contribuir para aquilo, etc. Que a maioria das pessoas não faz isso. Elas não entram tão a fundo, né? Então, isso faz bastante diferença mesmo. E, e aí, queria que você falasse assim. Eu acho que você já deu bastante dicas, né? No geral, assim, acho que que pontos que você destacaria para que as pessoas possam ter sucesso? E se você tem, já falaram aqui um pouco a questão da idade, né? A gente teve um comentário da Carla Abi aqui, ela fez uma pergunta, depois até a gente pode já trazer, que ela já está no doutorado, ela já tem 38 anos. Então, assim, que se você falasse um pouco, apesar de você ser jovem, não chegou lá, mas se essas dicas elas servem só para jovens ou se você acha que podem também ajudar pessoas, né, que já estão no meio da carreira, que já estão no estágio mais avançado da sua carreira e que ainda não tiveram essas experiências, mas desejam ter, né? O que que você poderia dizer tanto para quem está no início de carreira como você, ainda está buscando se encontrar, como quem já está com uma carreira desenvolvida e tem interesse também, tem uma experiência internacional, ampliar os seus horizontes, né? Bom, sobre essa questão da idade, é muito relevante dizer assim que eu acho que, né, alguns processos seletivos eles são realmente etaristas, eles têm uma característica de negar, né, candidaturas ou então não permitir a aplicação de pessoas com certa idade, de idade avançada, por exemplo, assim, que eles já consideram como avançado, né, que geralmente ele é 35, 40 anos. Só que outros não, muito pelo contrário, valorizam, inclusive. E desde o início, na minha primeira experiência lá no Egito, por exemplo, enquanto eu estava sendo estudante de bacharelado, eu tinha 21 anos na época, eu tinha amigos lá que eu fiz de pessoas que estavam estudando o PhD deles. Então, assim, fazendo doutorado, então finalizando tese de doutorado, alguns já no mestrado. Então, assim, pessoas inclusive de 35, 40 anos, que estavam lá comigo, junto, na mesma experiência, no mesmo patamar, vamos dizer assim, de experiência ali, vivendo a mesma coisa. Então, eu acho que essas dicas elas servem para todas as pessoas que querem tentar. A mesma coisa no estágio da OEA. E eu acho que, inclusive, algumas pessoas, né, elas têm até uma certa vantagem pelo fato de serem mais, terem mais experiência, serem mais, assim, vamos dizer, sênior, né? Eu tive uma colega muito querida, lá no estágio da OEA, que estava fazendo o doutorado dela na época. Enquanto eu fazia o bacharelado também, ela estava fazendo o estágio de doutorado, que foi totalmente opcional, não era necessário, mas ela tinha essa vontade de viver uma experiência de uma organização internacional. E pelo fato dela já ter um mestrado, já ter tido um mestrado, estar no doutorado, quase finalizando, ela foi recrutada para trabalhar na OEA logo em seguida. Hoje em dia ela mora em Washington. Então, assim, algumas coisas diferenciam. Diferente de mim, que não tive essa experiência. Eu tive contratos ali com a OEA, mas não de emprego específico. E ela, pelo fato de já trazer muito mais para a mesa, de já trazer bacharelado, mestrado e tal, e doutorado também para essa discussão, para essa área, para essa organização, eles já recrutaram ela automaticamente. Então, acho que essa questão da idade é muito relativa, né? Quando você enxerga que você já está numa fase mais avançada de carreira, já tem um grau de conhecimento e de diplomas mais alto, eu acho que você pode dar as duas, você tem duas opções, né, para poder escolher. Ou você usa para te valorizar e para poder dizer que você tem muito a acrescentar, ou você usa como uma crença, né, um pouco limitante ali de dizer que, ah, não, não há oportunidades para mim mais, já passou da minha hora. Eu acho que a gente tem esses dois caminhos e eu gosto de escolher o primeiro, que é o de desbravar experiências que a gente ainda pode atuar, sabe? Inclusive experiências aí de fellowships internacionais que são exclusivas para pessoas de mais de 30 anos. Então, acho que essas oportunidades elas têm cada vez aparecido mais. No LinkedIn, a gente vê muita coisa nesse sentido. E a gente tem que entender que realmente é a forma com que a gente encara que vai moldar a nossa realidade.
Então, se você prefere encarar essa realidade como uma oportunidade, você sempre vai ter alguma coisa para poder explorar. Se você encara isso como uma limitação, acho que sempre vai ter coisas para te tolher. Então, é muito sobre qual caminho escolher, na minha opinião. É. Não, com certeza. E eu acho assim também, enfim, a gente sabe que em muitos aspectos, assim, à medida que já ficando mais velho, vai dificultando. Mas eu acho que a gente, enfim, por mais dificuldades que tenha, se é realmente aquilo que a gente quer, a gente vai encontrar alguma oportunidade, né? Pode não ser, podem não existir tantas, mas você vai, isso que foi acontecendo, você começou a pesquisar, e você conversa com um, conversa com outro, aí você vai para um evento, conhece outras pessoas, então, e você também comentou comigo que você explora muito o LinkedIn, né? Que tem sido uma ferramenta que te ajuda muito. Para mim também, eu tenho 50 anos, fiz 50 anos ontem. Então, assim, até no passado estava super perdido na minha carreira, muitas coisas acontecendo, e eu sinto isso. O LinkedIn também, eu tenho tido a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, fazendo coisas super interessantes, de diversas idades. Então, e eu pensava, caramba, eu nem imaginava que nessa fase da minha vida eu ia estar recomeçando de alguma maneira, e ao mesmo tempo me conectando com pessoas tão interessantes, estão fazendo coisas tão incríveis, e que isso pode gerar oportunidades que antes eu não imaginava que fossem possíveis, né? Então, eu acho que explorar o LinkedIn também é uma coisa muito, muito legal. Gente, vou parar. Eu já vou encerrar minhas perguntas. Como eu falei para vocês, a ideia, eu acho que a gente tem espaço também para vocês perguntarem. Já tem umas perguntas aqui no chat, eu vou ler para você por ordem. E depois fiquem à vontade de, se quiserem falar por áudio, fazer pergunta para o Pedro por áudio, tranquilo, tá?